Olá, meu nome é Lúcia Cecília da Silva, muitos de vocês devem me conhecer. Fui convidada pela Marina, pelo GT de Saúde Mental, para falar com vocês sobre o luto na pandemia da Covid-19. Vou trazer aqui alguns apontamentos para a gente pensar sobre a atenção psicológica a enlutados nesse contexto da pandemia, que é algo novo para todos nós. Todos os profissionais aí estão pensando, refletindo formas de atuar que seja benéfico em termos de saúde mental para a população em geral, para os atingidos pela Covid. Não se trata aqui então de conhecimentos sistematizados e sedimentados, mas daquilo que se já tem falado, daquilo que se já tem pensado sobre essa atenção psicológica a enlutados nesse contexto. Bem, para começar eu vou trazer aqui duas falas de dois historiadores da nossa vida ocidental. A primeira fala é de Philippe Ariès, e ele diz assim: hoje é difícil morrer. A sociedade prolonga o maior tempo possível a vida dos doentes, mas não os ajuda a morrer. Acho que a maioria de nós conhecemos já o Philippe Ariès, quando ele fala da história da morte no Ocidente, e faz toda uma argumentação em termos de como nós fomos nos distanciando da morte e de como o avanço científico, o avanço tecnológico foi permitindo que a morte ficasse mais distante de nós, mas que ao mesmo tempo essa mesma ciência, essa mesma tecnologia muitas vezes não ajuda que morramos bem, não ajuda uma morte digna. Trago também uma fala de Norbert Elias, que também é um historiador, e ele diz assim: a vida é mais longa, a morte é adiada, o espetáculo da morte não é mais corriqueiro. Ficou mais fácil esquecer a morte no curso normal da vida. Se referindo também a esse distanciamento que foi acontecendo entre o homem e a sua própria morte. Então ele fala, que o espetáculo da morte não é mais corriqueiro. E a gente esquece dessa nossa condição de mortal. A morte parece que nunca é a nossa morte, mas quanto muito a morte do outro. E olha que interessante. Ficou mais fácil esquecer a morte no curso normal da vida. Evitamos as perdas e fugimos da morte, sobretudo na nossa sociedade contemporânea, na nossa sociedade ocidental, em que prioriza-se muito o controle de tudo, em que as perdas e a própria morte é considerado um fracasso humano. Então, ao mesmo tempo em que a gente foge dessa morte, que nos distanciamos dela, hoje em dia a morte se nos apresenta de uma forma escancarada. Essa terminologia, esse modo de dizer, trazido pela professora Maria Júlia Kovacs, é bastante interessante porque nos fala de uma ambivalência. Ao mesmo tempo em que fugimos dessa morte, que a morte ela é interdita na nossa sociedade, ao mesmo tempo ela está escancarada na violência urbana, ela está escancarada nos acidentes, escancarada nos meios de comunicação, nos suicídios. E ela fala que as características da morte escancarada são perdas múltiplas, ou seja, morte de várias pessoas da família, as perdas invertidas, que é quando os filhos e netos morrem antes de pais e avós,
a presença e imagens de corpos mutilados, desaparecimento de corpos e cenas de violência. E isso está muito presente na nossa vida, né? Vemos muito isso. E o contexto da pandemia nos traz justamente, enfatiza justamente essa morte escancarada. Vejam essas imagens que todos os dias as vemos nos meios de comunicação. Nós estamos vendo a morte a todo momento, pelo noticiário, no nosso trabalho, estamos ouvindo falar muito mais de morte, estamos ansiosos em relação a toda essa situação que a pandemia vem nos falando, né? Ouvimos falar de corpos enterrados em valas comuns, em corpos deixados nas ruas. E nesse contexto da pandemia, alguns medos estão mais presentes, caracterizam bastante esse momento em que estamos vivendo. Por exemplo, perder as pessoas que amamos, esse é o maior medo, um dos maiores medos. Perder os meios de subsistência, perder o emprego, a nossa atividade, ser demitido por conta do isolamento social. Ser excluído socialmente por estar associado à doença. A gente tem visto notícias aí e falas de profissionais de saúde que estão sendo estigmatizados por estar em contato com a doença, com a Covid-19 no seu dia a dia. Mesmo pessoas que se adoentam pela Covid também, algumas falam que estão sendo estigmatizadas. Outro medo que a gente tem é de não receber o tratamento médico hospitalar, se acaso precisarmos, né? Dado a toda essa condição, a essa deficiência que nós temos, quanto a esse atendimento médico hospitalar, esse é um dos medos que atravessa hoje o nosso dia a dia. Um outro medo é transmitir o vírus a outras pessoas. E um medo importante é de adoecer, de morrer e de morrer sozinho. É uma característica marcante na pandemia da Covid-19. E tudo isso está nos falando do memento mori. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Memento mori é uma expressão latina e quer dizer: lembre-se que você vai morrer. Antigamente, né, na Roma antiga, os generais, quando ganhavam a guerra, eles vinham ao retorno da guerra, eles eram homenageados, desfilavam pelas ruas da cidade para serem homenageados. Contudo, ficava sempre uma pessoa, geralmente um escravo, ali com ele, nesse desfile, sussurrando no seu ouvido: lembre-se que você vai morrer. Então, é o memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. Lembre-se que você é mortal. E o contexto da pandemia nos traz isso a todo momento. A todo momento ela está nos lembrando da nossa condição de mortais. E a sensação recorrente nesse contexto é de impotência, é de angústia. A angústia ela fica muito marcada e a angústia ela vem justamente para falar, para sublinhar essa nossa condição de mortal. Vem a tristeza, vem o tédio, né? Vem o tédio no sentido de que não se dá para fazer nada. Vem o sentimento de solidão, a irritabilidade, entre outras
sensações, entre outros sentimentos que poderíamos elencar aqui. E tudo isso vai afetar a nossa saúde mental. Tudo isso vai afetar um enlutado. Entrando propriamente no luto, a gente pode relembrar que alguns aspectos que podem afetar o processo de luto estão muito vinculados, dizem muito respeito a esse contexto da pandemia. Vejamos alguns desses aspectos. O primeiro deles é o vínculo com a pessoa perdida, é um aspecto importante. O outro é a idade e sexo do enlutado. Um outro aspecto, as causas e circunstâncias da perda. Outro, as circunstâncias sociais e psicológicas que afetam o enlutado. E um outro, a própria personalidade do enlutado. Então vejam bem, né, esses aspectos a gente leva em conta em qualquer processo de luto, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai trabalhar com o enlutado, a gente leva em conta esses aspectos. E esses elementos, eles contribuem para configurar os vários tipos de luto. Acho que vocês já viram aí, inclusive, que há alguns tipos de luto e algumas nomenclaturas que a gente pode trazer. Por exemplo, o luto normal ou saudável. Pessoalmente, nem gosto muito dessa expressão luto normal ou saudável, porque é difícil da gente falar, né? Qual que é uma normativa para um luto? O luto normal ou saudável seria aquele em que é mais esperado na nossa sociedade, né? na nossa cultura. Tem também o luto complicado, né? Que é aquele luto em que o sofrimento da pessoa é muito mais intenso, é muito mais prolongado e compromete muito mais a sua funcionalidade, compromete muito os vários contextos da sua vida. E tem o luto adiado ou o luto inibido, né, que é quando o enlutado não consegue vivenciar o seu processo de luto ali a partir do momento da morte, e essa vivência se dará só depois de algum tempo. E o luto não reconhecido, quando a pessoa enlutada perde alguém ou a sua vinculação com essa pessoa não é reconhecida pela sociedade, né? Entra a questão de gênero aí também. Enfim, a gente tem vários modalidades ou modos desse luto aparecer. E quanto ao luto no contexto da pandemia, a gente tem pensado juntamente com outros estudiosos que estamos em circunstâncias em que esse luto corre o risco de ser um luto complicado, ou seja, de ser um luto intensamente sofrido, de ser um luto que perdura, um luto insistente. Então a gente já trabalha com essa perspectiva, né, de um luto complicado. E a gente pode observar aqui, dentre aqueles elementos que eu mencionei anteriormente, olha, quantas causas e circunstâncias sociais e psicológicas, que é um elemento importante para a gente avaliar como está o processo de luto, a gente vai ver que com a Covid-19 a gente se instalou numa situação cujo impacto é similar ao de uma guerra, inclusive com as consequências de trauma, né, tal qual uma guerra. Há uma mudança repentina no modo de vida, muitas perdas ao mesmo tempo e perdas sequenciais também. Há uma desorganização psicológica de amplo alcance, né, ou seja, uma desorganização psicológica que abrange os vários contextos da vida da pessoa, os vários aspectos do modo de ser dessa pessoa. E aqui uma característica também
importante, que é a dificuldade de negar ou de reprimir as ameaças, que é um mecanismo psicológico que temos para lidar, né, com aquilo que nos ameaça. Como já mencionei anteriormente, por meio daquelas imagens, hoje é praticamente impossível a gente reprimir bem ou negar a ameaça de morte que todos nós estamos submetidos. Mas para aqueles que conseguem fazer isso, né, de uma forma ou de outra, deturpadamente, essa repressão, essa negação pode ser muito maior, muito mais intensa. Né, menciono isso para a gente não se esquecer dos negacionistas que estão presentes nesse momento da pandemia, que aliás tem nos dado muito trabalho, né, tem dificultado bastante as propostas aí de prevenção, as propostas de manejo da pandemia de modo geral. E o que a morte por Covid-19 altera na vivência do luto? Várias coisas aqui, vários elementos estão sendo alterados nessa vivência do luto. Por exemplo, não poder estar com a pessoa durante o curso da doença e da hospitalização. Então não há possibilidade de visitas, de acompanhamento dessa pessoa como em outras doenças, como a gente já está acostumado, a pessoa fica sozinha no hospital, né? Não poder se despedir do ente querido, não poder dizer adeus, não poder dizer as últimas palavras, né? Não estar junto no momento tão importante da vida dessas pessoas, que é o momento de morrer. Não poder ver e tocar o corpo, né? Uma vez que a vigilância sanitária, ela indica que, por exemplo, tem que ser lacrado a urna funerária, né? Não pode haver nenhuma forma de contato com esse corpo pelo risco de contaminação. Não poder receber e estar com os familiares. Em outros tipos de morte, as pessoas, os familiares, vêm visitar o moribundo, vêm visitar a família do moribundo, vêm estar com ela e principalmente vêm ao velório, né? Vêm participar, dando o seu apoio, dando o seu abraço, a sua solidariedade nesse momento tão sofrido e tão importante. As cerimônias fúnebres são muito curtas ou mesmo até inexistentes, né, por conta de não se formar aglomeração, de contágio e tudo mais. E a impossibilidade de realizar os rituais de forma coletiva, conforme a tradição religiosa, conforme a cultura da família, de cada um. Então são esses elementos que altera bastante a vivência do luto e que chegou de uma hora para outra, né? Ninguém chegou inesperadamente, então, e é uma morte também que acontece de uma forma rápida, né? Não é uma entre hospitalização, entre os primeiros sintomas, hospitalização e a morte, não são muitos dias. E como seria a atuação do psicólogo nesse contexto? A atuação do psicólogo nesse momento visa prioritariamente a promoção do bem-estar psicossocial e a redução do estresse agudo. Nesse momento, o psicólogo ele precisa acolher essa pessoa e prestar os primeiros socorros psicológicos, justamente para promover um melhor bem-estar possível, né, aquele que for possível, e reduzir a agudicidade dessa crise, desse estresse. É preciso uma escuta, então, né, uma escuta para acolher, para avaliar, orientar, mitigar a dor e proteger
As ações do psicólogo serão basicamente nesse sentido: acolher, avaliar, orientar, mitigar a dor e proteger. Para que isso? Para a prevenção do luto complicado, pois as pessoas submetidas a esse tipo de situação tendem a ficar desorganizadas, vivenciando intenso sofrimento psicológico, com prejuízo do funcionamento familiar, social e ocupacional. Como mencionei antes, né, esse luto complicado, ele tende a aparecer com um sofrimento intenso e um sofrimento persistente, duradouro. E é um sofrimento que vai interferir na vida toda, nos aspectos todos da vida do enlutado. Então, se a gente, enquanto profissional de saúde mental, né, se a gente atuar para conseguir prevenir o luto complicado, né, ajudar que a experiência do enlutado seja o melhor possível, já será uma grande contribuição da nossa parte. O que é oferecer os primeiros socorros ou os primeiros cuidados psicológicos? Né, como eu falei lá, avaliar as necessidades e preocupações. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é um olhar atento para isso, né, um olhar amplo para poder enxergar e avaliar o que é mais necessário e o que está mais preocupando essa pessoa nesse momento. Oferecer conforto e mitigar os efeitos, principalmente os efeitos do medo, né, que são muitos medos presentes nesse contexto da pandemia. E o que é mitigar? Quando a gente fala em mitigar a dor, é procurar atenuar, suavizar, né, diluir um pouco essa dor. Orientar para a busca de informações confiáveis, trazendo informações claras e oficiais. Isso é muito importante, né? Isso de trazer informações sobre a doença, sobre tratamento, sobre a prevenção, sobre tudo, enfim, relacionado à doença, com informações precisas, confiáveis. É muito importante para trazer tranquilidade e confiança até para essas pessoas, ainda mais no momento em que a gente lida com fake news, que a gente lida com pessoas que não estão tendo preocupação em relação a isso, né? Inclusive pessoas do governo que deveriam estar muito atentas em relação a essa prestação de informações. Outra ação nossa do psicólogo é orientar sobre os serviços disponíveis de atenção psicossocial, né? Oferecer, falar desses serviços, daquilo que a pessoa pode procurar, daquilo que ela pode encontrar para se beneficiar, né? Para que ela possa ser atendida de alguma forma, em algum aspecto em que ela esteja mais necessitada. E proteger as pessoas de danos adicionais, né? O que seria proteger as pessoas de danos adicionais? Desde coisas muito simples, como, por exemplo, observar e até perguntar em determinados momentos se a pessoa comeu, se a pessoa se alimentou, se ela se hidratou, se ela está bem hidratada. Porque, veja bem, a desidratação provoca confusão mental, principalmente nos idosos. Até em situações mais drásticas, como o risco de suicídio, né? O contexto da pandemia afeta de tal forma a saúde mental, de forma geral, quanto mais então aqueles que já estão passando por processos de sofrimentos intensos, por processos delicados que merecem uma atenção maior. Bem, esses cuidados psicológicos aqui
eles devem ser destinados a qualquer pessoa que nos procura, qualquer pessoa que procura o serviço de saúde mental, serviço de psicologia, em qualquer contexto que for. E requer do profissional atitude de acolhimento, sensibilidade, uma postura atenta e empática. Em relação ao luto, ou enlutado especificamente, todas essas ações e essa atitude de acolhimento, sensibilidade e atenção empática é para que os enlutados se sintam seguros para expressar emoções, para falar de seus sentimentos e expor seus medos e as suas ansiedades. E esse cuidado favorece a abertura mental e emocional para a reflexão do seu momento, sobre o momento de sua vida, sobre os planos e projetos, aqueles iniciados ou não, e que precisarão ser revistos. Então, a gente pode oferecer esses primeiros socorros psicológicos, que é destinado a todo mundo de forma geral, mas, sobretudo, é muito importante para o enlutado, para a família enlutada, para a pessoa enlutada. E isso vai até favorecer um segmento de atenção psicológica a essa pessoa. E esse segmento e acompanhamento que poderá ser feito por psicoterapia daí por diante. Por quê? Porque haverá oferecido a abertura, uma disponibilidade interna, emocional para isso. Em relação à importância dos rituais, que é muito importante, é um aspecto muito importante no processo de luto, a gente pode observar que no contexto da pandemia, a falta deles prejudica, ou pelo menos dificulta esse trabalho, essa vivência do luto. Por quê? Porque os rituais, eles são importantes porque permitem a vivência da ambivalência, negação, aceitação da morte. É pelo ritual que a gente vai aceitar a morte. Ao mesmo tempo em que a gente está em choque, que a pessoa que perde um ente querido está em choque com aquela morte, o ritual, todos aqueles rituais que a cultura oferece, oferece essa oportunidade de aceitação, de concretude daquela perda. Ela começa já a trabalhar, mesmo que em choque, mesmo que negando essa morte, ela já começa a trabalhar essa aceitação, porque oferece concretude. E oferece concretude num ambiente em que a dor é acolhida. Então, os rituais permitem também o acolhimento da dor. Por quê? Porque a pessoa enlutada vai ter o apoio social, o apoio de familiares, o apoio de amigos. Então, vai ter o suporte social, o carinho, a solidariedade, a compaixão, tudo isso é importante. E o compartilhamento da memória, da memória como foi aquela vida do ente querido perdido, como foi a vida da pessoa em relação a esse ente querido. Nesses rituais, muitas vezes, é que os familiares ficam sabendo de facetas da vida daquela pessoa que morreu que eles não conheciam, porque outras pessoas que vêm ao velório, que vêm compartilhar ali e prestar a sua homenagem, falam de como foi a sua experiência com essa pessoa, fala como foi a convivência com ela e acaba compartilhando então aspectos da vida daquela pessoa desconhecidas para aqueles enlutados, para aqueles familiares. Então é um momento bastante importante, os rituais são importantes por isso. E no contexto da pandemia,
a gente acaba sendo privado disso. Os rituais, portanto, promovem uma organização dentro da desorganização que a morte de um ente querido provoca. A falta deles, portanto, já deixa essa desorganização mais em aberto, né, com mais dificuldade de retomada, de concretude, de trabalho com a perda. Olha o que a professora Maria Helena Franco, que trabalha bastante com a morte e o luto, fala dos rituais. Ela diz assim: os rituais diante da morte são muito importantes porque regularizam as experiências, fornecem um lugar seguro, desde um lugar físico até um lugar afetivo importante para a expressão das emoções, para que as pessoas possam enfrentar este momento juntas. Com a Covid-19, esses rituais que tinham função apaziguadora, organizadora, não estão acontecendo. E isso representa um risco para o luto complicado após a morte, porque não foram feitas as despedidas. Ela falou isso numa reportagem que saiu numa entrevista que ela deu para um jornal esses dias. Quais são as possibilidades de rituais em tempos de pandemia? Algo que nós psicólogos também vamos ter de ver, de trabalhar com os enlutados, de trabalhar na nossa atenção. O que temos visto? O que tem sido feito? O que tem sido pensado desde o início aqui da pandemia lá na China? Transmissão do funeral e sepultamento online. Então, os recursos da tecnologia, das mídias digitais estão sendo utilizados muito para isso. É o recurso que a gente tem e precisamos tirar proveito deles nesse momento. As orações, exéquias por redes sociais. Então, combinar um momento com o padre, com o pastor, de ter esse momento de oração, esse momento ritualístico, conforme a religião da pessoa, a religião da família. A reunião de familiares para falar sobre a morte do ente querido e compartilhar a dor. Então, reunião de familiares por meio das redes sociais, por meio dessas plataformas de reunião online. E isso ajuda bastante, porque é um momento em que as pessoas, os familiares que não puderam estar ali no funeral, no velório, poder conversar sobre essa morte, até de receber informações sobre essa morte, de receber informações como que estava a vida dessa pessoa ultimamente. Então, de compartilhar essa dor. E uma outra forma de ritualizar nesses tempos de pandemia e que já é utilizado já desde algum tempo, bastante utilizado, é prestar homenagem nas redes sociais, aqueles memoriais nas redes sociais, O Facebook, por exemplo, tem aí uma opção de quando um usuário morre, de um familiar, de uma pessoa que ele deixa previamente determinada, de administrar a sua página e transformá-la em memorial. Algumas sugestões. Então, para a gente terminar, eu gostaria de falar aqui, de dar algumas sugestões de como se poderia ritualizar essa morte em tempos de Covid-19, considerando que rituais são tão importantes para passarmos pelo luto e principalmente para dirimir, mitigar essa dor. Uma sugestão é utilizar as propostas de sites especializados. Tem alguns sites especializados aí, como os Rituais Infinito, que eu deixo aqui para vocês, para quem quiser acessar, e o inumeráveis.com.br.
né? O Inumeráveis é muito interessante. Como diz aqui, é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. Então é um site recente, um site novo, que foi feito, elaborado e mantido por voluntários, jornalistas e artistas. Muito interessante, muito bonito. Através desse memorial, familiares ou amigos respondem a um questionário sobre a vítima. Esse questionário é automaticamente direcionado para um jornalista voluntário, né, para um deles, voluntários deste projeto. E com base nas informações fornecidas, um desses jornalistas irá criar um texto tributo para cada vítima, que será então inserido nesse memorial. Então dê uma olhada lá, é interessante a gente indicar para a família enlutada. Uma outra sugestão que eu deixo aqui para vocês pensarem é que a gestão do município poderia organizar atos ecumênicos periódicos para homenagear os mortos pela Covid-19. É claro que durante a pandemia teria que se organizar na modalidade online, né, na modalidade de reunião online. Mas seria bem interessante que partisse da gestão, né, que partisse dos gestores essa preocupação, né, esse gesto solidário, esse gesto cuidadoso. E depois da pandemia também pode até se retomar essa ideia para fazer uma homenagem, né, àqueles mortos pela Covid de uma forma coletiva e presencial. E essa realização de celebração posteriores, missas, cultos, também, né, pode ser sugeridos às famílias para que eles retomem isso e possam fazer esses rituais no momento posterior. E algo importante que a gente deve pensar ao sair da pandemia, né? Quando isso tudo estiver acabando, como é que vai ser? Por quê? Há um impacto duradouro na saúde mental das pessoas, e isso em grande parte em consequência da vivência do luto. Estudiosos têm falado que o impacto na saúde mental causado pela pandemia da Covid-19 vai durar de 8 a 10 anos na vida das pessoas. Então nós temos um trabalho muito longo aí a fazer, né? Nós da saúde mental temos que pensar na pós-pandemia e começar já desde o momento em que formos sair dela. E o que a gente pode pensar em termos do enlutado, né? Em termos de saúde mental, há tantas coisas aí para fazer. Mas pensando no enlutado, o que a gente pode pensar? Capacitação continuada para profissionais sobre a morte e o luto, que pode começar desde já. É sabido que nas graduações, nas formações dos vários profissionais de saúde, a morte e o luto não é tratado com a devida, não são tratados com a devida atenção. Não se tem isso nas diversas formações, nas graduações. Então seria um momento bastante oportuno para que a gestão pudesse trabalhar com esse tema, né, de capacitação continuada. E ações em saúde mental específicas, como a realização de grupos de enlutados nas UBSs e nos CAPs e em outros espaços. Tenho aqui um exemplo, né, que eu conheço porque eu mesma que coordeno, de um grupo de atenção psicológica em enlutados que a gente oferece lá no Veredas, que é o GAP, né, é um grupo de apoio que se dá semanalmente, uma reunião por semana, um encontro por semana durante 10, 12 semanas, né, para dar
esse suporte, auxiliar na vivência do luto, promover um espaço de escuta, cuidado, partilha e esperança. Trago aqui porque é o único que eu conheço na cidade, a título de exemplo para vocês. Então é isso que eu gostaria de dizer, de trazer. Como eu falei, são apenas apontamentos, são apenas alguns pontos para a gente refletir nesse contexto da pandemia, numa temática tão difícil que é o luto, a morte e o luto, mas que é tão importante, né? Hoje é muito importante que a gente trate desse tema, desses temas, e que a gente se prepare, né? O profissional da saúde mental, não só ele, mas principalmente ele, precisa se preparar para isso. Deixo aqui meus contatos para vocês podem entrar em contato se precisar, fico à disposição da gestão de vocês. Tem aí meu telefone, meu e-mail e no Veredas também, onde vocês podem me encontrar. Muito obrigada pela atenção e continuo à disposição para a continuidade desse tipo de trabalho. Até mais!